Como vão, meus amigos? Eu sou Rafael Lage, CNPIP da ACM Capital. Eu queria chamar vocês para mais um vídeo de análise de ações. Antes de mais nada, queria pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Queria convidar vocês para assistirem a nossa sala ao vivo, que funciona de 15 para as 9 até 18h20. E 17h30 eu faço fechamento de mercado. Lá na sala ao vivo nós analisamos mini índice, mini dólar, ações e Bitcoin. Além disso, eu sou responsável pelas carteiras recomendadas da corretora e pelo trade do analista. Sem mais, vamos para analisações. Muito bem, meus amigos, eu hoje queria falar sobre Petrobras. Petrobras é hoje a maior empresa brasileira, é uma empresa de capital misto, é a maior exportadora hoje em dia. Já tivemos aí Embraer, Suzano, Ambev. Hoje a maior exportadora brasileira é Petrobras e o maior produto da nossa pauta de exportação é o petróleo. Então eu queria estar hoje analisando com vocês os múltiplos da Petrobras. Queria falar sobre o novo desafio da Petrobras, que vai ser a exploração da margem equatorial, e depois vamos passar para a análise gráfica. Muito bem, meus amigos, vamos começar analisando os múltiplos de Petrobras. Podemos ver aqui o PL, que é o preço sobre lucro, que Petrobras PN tem um PL de 6,08, que é bem menor que das suas outras empresas, seus pares, que são Prio 3 tem um PL de 7,43 e temos aqui, ó, PetroRecôncavo com um PL de 8,28 e Brava com PL de 18,95. Então, pela análise do preço-lucro, através desse múltiplo, você tem, em média, quanto tempo você investindo na empresa, quanto tempo você demoraria, né, tá, para você reaver tudo que você reinvestiu na empresa, tá? Então tem um PL de 6,08 vezes. Temos aqui também outro múltiplo, que é o Dividend Yield. O Dividend Yield da Petrobras é o Dividend Yield mais estável. A gente tem, tá vendo que PetroRecôncavo tem um Dividend Yield no momento um pouco maior, mas se a gente pegar o múltiplo Dividend Yield, né, pegar esse indicador ao longo dos 3, 5 anos, o Dividend Yield da Petrobras supera com folga o Dividend Yield dos seus pares. Outro indicador que eu queria estar analisando com vocês é o retorno sobre o investimento de capital, que ele contempla não só o capital próprio como capital terceiros. Petrobras tem a melhor rentabilidade, melhor ROIC, então, com 23,16, e a rentabilidade sobre o capital próprio, que é o ROI, Petrobras, ela tem aqui 21,51. Temos, né, tá, no momento, a Prio com um ROI um pouco mais alto, mas se pegarmos ao longo dos anos, também dos últimos 3, 5 anos, o ROI da Petrobras é o mais alto disparado. Nós temos que lembrar que Petrobras ela tem expertise no que ela faz, que é exploração de petróleo. Então, enquanto você tem uma empresa que num ano supera a Petrobras em alguns múltiplos, o que pode acontecer com ela? Ela ter uma parada não programada, pode ter um problema numa sonda, e qualquer problema desse em um poço, como a empresa concorrente, como os pares, né, da Petrobras, tem menos poço, menos locais exploratórios, afeta e muito a produção deles. E Petrobras, nessa hora, volta a ter, né, tá, melhor ROI, melhor ROIC, né, tá, certo? E em termos de crescimento também, né, tá, certo? Nós hoje temos Brave com crescimento bem maior, Prio com crescimento próximo de Petrobras, mas quem tem a expertise da exploração, quem tem mais sítios exploratórios. Então, se você tiver na Petrobras um problema numa sonda, tiver um problema de perfuração num poço, não vai afetar muito o resultado da Petrobras. Já essas empresas produzem bem menos, né,
qualquer problema que elas tiverem, uma parada não programada, afeta o crescimento, afeta a produção dela diária de barris de petróleo bastante. Então, a gente pode considerar, em termos de múltiplos, a empresa mais barata, com melhores múltiplos também. Com esse crescimento de 16,88, um crescimento excelente. Muito bem, meus amigos, agora eu queria comentar alguns pontos sobre o plano estratégico de negócio da Petrobras do quinquênio 2025-2029. O esforço de produção, de investimento que a empresa vai fazer. Queria falar o porquê do plano de negócios da Petrobras ser tão importante. Porque a capacidade produtiva da Petrobras deve atingir um pico, na melhor das hipóteses, em 2029. A produção da Petrobras talvez atinja até um pouco antes esse pico. Tem gente que fala que esse pico vai ser atingido em 2027. Então, ela tem que, além do pré-sal, da Bacia de Campos, ela tem que procurar novas áreas exploratórias. Bem, meus amigos, queria falar agora com vocês sobre o plano estratégico da Petrobras, onde a Petrobras pretende investir 111 bilhões nos próximos 5 anos. E esses investimentos estão divididos em exploração e produção, refino, transporte e comercialização, gás e energia de baixo carbono e 3 bilhões para o setor corporativo. Como você vê, quem mais vai receber investimentos é justamente o setor de exploração e produção, porque a maior parte dos investimentos ela é direcionada para a parte de produção, porque a área do pré-sal ela vai atingir um pico em 2027, 2029. Então, Petrobras recentemente descobriu petróleo na margem equatorial e essas reservas descobertas na margem equatorial têm um potencial, inclusive, maior do que as descobertas que já foram feitas no pré-sal. Então, a gente vai ter aí, inclusive, o governo Lula, ele pode ser o presidente que mais descobriu o petróleo, né, tá? Que vai anunciar as 2 maiores descobertas de petróleo, que vão ser a reserva, que é o pré-sal, que ele anunciou no governo anterior dele, e nesse governo agora ele vai estar anunciando a descoberta na margem equatorial. Então, vai haver um momento, daqui a 1, 2 anos, que você vai ter a margem equatorial funcionando plenamente e o petrosal ainda fornecendo, né, petróleo suficiente. Então, você vai ter um aumento muito grande da produção da Petrobras. Isso vai fazer com que as ações de Petrobras se valorizem, porque ela vai ter uma geração de caixa muito maior, tá? Certo? Então, esse é um dos motivos da gente estar recomendando Petrobras hoje. Além dos dividendos que a gente vai ter para os próximos 5 anos, já está reservado, planejado, um pagamento de dividendos entre 45 e 55 milhões. A gente tem dividendos planejados para serem pagos entre 45 e 55 bilhões de reais para os próximos 5 anos. E temos também o aumento da produção da Petrobras, que vai ocorrer devido a essas novas descobertas na margem equatorial. Bem, meus amigos, agora vamos falar de qual o potencial do preço de Petrobras, aonde que ele pode chegar, tanto na parte fundamentalista, a parte contábil, quanto a parte gráfica. Em termos de fundamento, Petrobras pode atingir um valor de 45,56 para as ações PN daqui a 12 meses e as ações ON pode se valorizar até 46,89, são o preço médio do mercado, através da análise de fluxo de caixa. Olhando agora sobre o aspecto da análise gráfica, nós vemos que Petrobras está comprada com tendência em todas as periodicidades, né? Tanto na periodicidade mensal está comprada com tendência, quanto na semanal, quanto na periodicidade diária, tá? E ela tem um potencial para buscar no curtíssimo, curto prazo, superando aquela região de R$40, 40,10, tem espaço para buscar 41,04 e 42,70. Olhando
para um horizonte um pouco maior, olhando o gráfico semanal da companhia, nós temos espaço para uma busca entre 42,14 e 49,08. E é bem factível essa busca, porque nós temos as médias móveis da Petrobras perfeitamente alinhadas no gráfico semanal, como a gente pode ver aqui, o Bollinger abrindo e o DMADX comprado com tendência. Então, como eu falei, basta só superarmos essa região de 39, 90, 40 e 10 para que no curto, médio prazo possamos buscar 42,14 e depois 49,08. Então, feita a análise dos múltiplos, a análise da nova capacidade da nova região exploratória da Petrobras, que é a margem equatorial, que deve estar entrando em funcionamento entre o começo e o meio do ano que vem, e terminando com a parte gráfica que eu fiz agora para vocês, eu recomendo Petrobras para compra, né? Nossa recomendação da Petrobras é de compra. Petrobras, ela só não pode voltar para baixo num curto prazo daquela região de 38, mas passando a subir, ela tem tudo para ganhar aquela região de 40, como eu falei. Então, a recomendação que eu tenho para vocês de Petrobras é de compra, tendo apenas, né, tá como um pequeno entrave essa região de 40 e 10, mas deve ser superada, conforme eu vim falando para vocês. Estamos com a média de móveis alinhados na compra, Bollinger aberto, e temos pela frente novas descobertas da Petrobras que devem ser anunciadas entre o começo e o meio do ano que vem. Bem, meus amigos, esse foi mais um vídeo de análise de ações. Espero que vocês tenham gostado e me acompanhem na sala ao vivo diariamente, de segunda a sexta, de 8h45 da manhã até às 18h20 da tarde. Lembrando que eu começo no fechamento de mercado, onde eu falo de ações às 17h30. Até o próximo vídeo.